Você já disse não hoje? Gente, essa palavra é tão pequenininha, mas ela tem o poder de transformar a nossa rotina. Ela tem o poder de transformar a nossa vida. E ô palavrinha difícil de ser pronunciada no dia a dia. Eu não acredito que só eu tenho dificuldade de dizer não. Opa, peraí que eu estou evoluindo disso, não vou trazer isso de novo para mim não. Meu nome é Renata e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre a importância de dizer não. Eu já tive dificuldade de dizer não, estou aprendendo a dia após dia a dizer não, porque eu tenho visto os benefícios. Porque uma coisa eu falo com vocês, quando a gente começa a ver o benefício de dizer não, gente, é quase um caminho sem volta. A gente vai ficando mais forte, sabe? Para poder dizer não para mais coisas. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês isso, a importância do não. Como que dizer não é tão importante. E o pior, que a gente sabe que dizer não é benéfico. Sabe? A gente sabe disso, mas a gente esquece. E eu tô aqui para te lembrar. Tô aqui para te lembrar que a palavra N-A-O-T-I-O, não, é importante que a gente vai aprender a dizer não. Bora, gente? Primeiro motivo para você aderir o não na sua vida. Suga energia demais. Quanto mais a gente toma coisa para nossa vida, a gente vai aceitando convites, dizendo sim. A gente fica tão no automático às vezes de falar sim para as pessoas que a gente nem percebe que a gente está aceitando coisas que não deveria estar aceitando. Ficou confuso isso, né? Mas eu vou explicar. O que acontece? No nosso dia a dia tem muita coisa que a gente precisa dizer não. E quando a gente fala dizer não, a gente pensa em dizer não para pessoas, né? Mas não é só para pessoas que a gente precisa dizer não. A gente precisa dizer não para atividades no nosso dia a dia que estão consumindo energia e estão nos impedindo de fazer aquilo que realmente importa. Como, por exemplo, às vezes você está lá, decidiu hoje é sábado, você decidiu que hoje você vai acordar cedo, vai tomar um banho tranquilo, afinal de contas, todos os dias você sai naquela correria e não tem tempo de lavar uma cabeça tranquilo, de tomar um banho sossegado, então você decidiu que você vai tomar aquele banho, aquele café da manhã tranquilo. E sabe aquele projeto seu que estava na gaveta? Pois bem, você falou, eu vou tirar esse projeto hoje da gaveta, vou tirar e vou começar a executar. Daí você tá lá assim, todo empolgado, motivado e falou, nossa, é hoje. Hoje vai ser o sábado, vai ser sensacional. E no final do dia ainda vou sair para espairecer a cabeça, enfim, vai ser um dia maravilhoso. Só que, de repente, você recebe uma ligação, seja lá de um amigo, de uma mãe, de um parente, enfim, você recebe uma ligação de uma pessoa muito querida e aquela pessoa te liga, você atende naquele momento que você está lá no auge da empolgação de que seu dia vai ser perfeito, você atende a ligação e aquela pessoa começa a trazer para você assuntos que ela sempre comenta com você e assuntos que nunca são resolvidos. E assuntos que pra gente é muito fácil da pessoa resolver, né? Afinal de contas, a gente resolver o problema do outro é muito fácil, né, gente? Mas a pessoa começa a te trazer aquele tanto de problema. Nossa, aqui em casa tá assim. Nossa, ai, eu já não tô aguentando mais. Nossa, e aí aquela mesma ladainha. E você não pode fazer nada pela pessoa, embora você quisesse muito fazer, não está nas suas mãos resolver aquele problema daquela pessoa, depende dela, resolver não é problema seu, mas você dá os seus ouvidos, naquele exato momento era necessário você falar não, sabe por quê? Aquilo ali está sugando a sua energia, na hora que você desliga o telefone, aquele ânimo, aquele gás, você já não está com aquele gás mais e você nem percebe que foi por causa daquela ligação. E a culpa não necessariamente é da pessoa, sabe? Porque a gente tem que ouvir a pessoa também, tem um momento certo de ouvir, mas talvez o momento certo não era aquele de ouvir a pessoa. Ou você poderia apenas ter atendido o telefone, oi, e gentilmente, na hora que a pessoa começasse a falar, você viu, né, se era urgente ou não, se de fato era algo muito importante. Ou se é a velha ladainha de sempre, né? Você vai falar com a pessoa, olha, posso te ligar mais tarde? Eu tenho que fazer umas coisas aqui, mais tarde eu te ligo sem falta. E aí depois que você fez tudo aquilo que você planejou, sabe? Você ligaria para a pessoa mais tarde. Então, imagine aí, existem inúmeras situações no nosso dia a dia que sugam a nossa energia. Tarefas
que não precisariam ser feitas naquele momento ali, a gente pega para fazer, mas aquilo começa a te atrapalhar e você fala, nossa, poxa vida. Ou até mesmo uma conversa. Posso trazer um exemplo meu aqui. Quantas vezes eu, mas meu esposo fazendo caminhada, a gente conversando e tal, e a gente tentando resolver problema dos outros, sabe? Resolver no sentido de pessoas queridas, a gente fala, nossa, se a pessoa fizer isso, mas a gente ali gastando tempo e energia tentando buscar uma solução para a gente ajudar, coisa que não está na nossa mão, ou, por exemplo, a gente conversando sobre decisões e aí martelando demais coisas, a gente pensa, nossa, e no final da caminhada, ao invés de a gente estar descansado, com a mente leve, a gente estava com a mente mais cansada, a gente falava, vamos embora, entendeu? Então, canalize, saiba canalizar, saiba entender o que você está passando ali. Peraí, deixa eu ver se isso vai atrapalhar o meu dia de hoje, se vai tornar a minha rotina menos produtiva. Porque sim, gente, a falta do não suga a nossa energia, suga muito a nossa energia. Então diga não, sabe? Diga não para si mesmo, diga não para os outros e busque meios de não ser ignorante, tá, gente? Para dizer não. A gente precisa ser gentil, ser amável, porque a busca, às vezes, de agradar as pessoas, a gente acaba dizendo sim o tempo todo. E quando a gente já está nesse piloto automático aí de agradar as pessoas, a gente nem percebe que a gente está se anulando e a gente acaba virando a agenda do outro. Próximo tópico aqui é que a falta de dizer não te coloca num ciclo que não vai te levar ao crescimento, não vai te ajudar a evoluir como pessoa. Imaginem só, às vezes você está num ambiente até mesmo de amigos, que isso acontece muito quando a gente é adolescente. A gente está naquele ciclo de amizade ali, todo mundo naquele amor todo, naquela unidade, tipo assim, vamos ser amigos pro resto da vida. E em algumas situações sim acontece, né, de ser amigos aí pro resto da vida, mas você vê muito, né, que vai chegando, vai tendo fases da vida, cada um vai tomando um rumo, vai se conhecendo mais, tomando escolhas para a vida que vão levando para caminhos diferentes. Só que o problema é quando você escolhe estar num ambiente que não está sendo favorável para o seu crescimento. Um ambiente que está sabotando as suas escolhas. Você acaba vivendo o estilo do outro e esquece de perceber qual o estilo que você tem e o que vai te levar a crescer. Então você precisa observar o meio que você está, entender e dizer não, muitas das vezes para uma saída, para um encontro, dizer não às vezes para aquele churrasco, porque você precisa ir saindo daquele meio, quebrando aquele ciclo. Não tem problema você se encontrar com essas pessoas, não é disso que eu estou falando, de você não se relacionar mais, mas eu estou dizendo de que você precisa buscar um ambiente que seja favorável ao seu crescimento. A gente já ouviu muito falar que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Olha aí, para aí, 1 minuto. Quem são as pessoas que você mais convive? Quais são os comportamentos dessas pessoas? Você já observou se existe algum comportamento que essa pessoa faz que você não gosta, que você está aplicando e você não estava nem reparando que você está aplicando o comportamento? Cuidado. Porque a falta de dizer não, às vezes você gosta tanto daquela pessoa, está tão junto ali naquele ciclo, um colega de trabalho, às vezes você está ali, ó, na hora do almoço, você senta com um colega de trabalho e a conversa toda hora do almoço é falar mal do chefe, é falar que essa empresa não vale nada, é falar que os benefícios não são bons. Gente, ficar reclamando vai te levar a algum lugar? Levanta da cadeira, mexe no currículo, vai procurar outro serviço. É fácil falar, né, gente? Mas a gente precisa movimentar. A questão é movimente, sabe? Diga não. Diga não para a situação que você está vivendo, diga não para o círculo que você está e busque esta evolução. E quando eu falo de relacionamentos aqui, você tem que pensar em geral. Uma amiga que você está ali, ó, estudando, você está buscando crescer e você está ali buscando várias coisas e toda vez que você está buscando algo novo, você está tentando deslanchar, tipo assim, agora vai essa amiga te ligar, vamos para balada? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? A gente tem que entender que tem fase da vida que a gente precisa dizer não para diversão demais, sabe? Tem que ter equilíbrio, tem que equilibrar os pratinhos e vai ter fase para tudo. E também, não menos importante, para relacionamento íntimo, né? A escolha, a melhor fase para você conhecer uma pessoa é no namoro. Às vezes eu ouvi uma frase assim:
O melhor divórcio é aquele que acontece no namoro. Quando a gente está namorando, às vezes você está no auge da paixão, que a paixão até cega. E você nem consegue dizer não. Às vezes você está ali com uma pessoa que está te manipulando, está te fazendo mal, está te usando. Você não consegue perceber isso. Então a gente precisa buscar entender, conhecer aquilo que a gente quer para a nossa vida e dizer não, sabe? Dizer não para essas escolhas, para essas relações que não vão proporcionar o crescimento. E é melhor você ficar sozinho do que mal acompanhado, né, gente? Então, não tenha medo de ficar só. Às vezes vai ter tempo de você não ter amigos mesmo, porque vai precisar de mudar o ciclo, sabe? De vir novas pessoas, e para poder vir o novo, o velho precisa sair. Então, é importante ter essa renovação. Eu tô falando aqui de relacionamento, falei de namoro, tá, gente? Casamento é outra história, quando há necessidade de mudança e quando não está fazendo bem, né? Aí é outro contexto, porque eu acredito muito que casamento é para manter o vínculo, manter a relação. A gente não casa pensando em separar, e óbvio que existe exceções. E o terceiro ponto é que a falta de dizer não pode estar roubando as suas melhores oportunidades. Quando a gente não consegue dizer não, a gente acaba dizendo sim para todos, sabe? A gente acaba deixando de encontrar para a gente aquilo que está disponível para a gente. A gente acaba fazendo aquilo que é importante para o outro, aquilo que está na agenda do outro, favorecendo o outro o tempo todo, e esquece que tem um mundo de possibilidades, um mundo de descobertas, de oportunidades para a gente. Então o não, ele é muito benéfico. O não, ele pode ser libertador, ele pode ser não. O não, ele é libertador. Por exemplo, que eu vou trazer aqui, quando a gente está nessa mudança, nessa busca por crescimento, vai precisar, muitas das vezes, a gente se isolar. Foi o que eu falei no tópico anterior, de sair do meio. Não é totalmente isolar, mas vai precisar da gente impor regras, impor limites em algumas situações. Como, por exemplo, encontros de família. É muito importante a gente estar em família, né? Mas o ambiente ali de família, às vezes a gente precisa equilibrar um pouquinho. Aí você tem sempre aqueles encontros de família. E não tem problema nenhum a gente ter encontros de família. Eu sou família, mas tem fase da nossa vida que a gente vai precisar dizer não para eles, sabe? E às vezes é difícil, né, deles entenderem o não. Às vezes eles nem acreditam, né? Tem pessoas que nem acreditam, tipo assim, você vai mesmo estudar? Você vai mesmo fazer isso? Você não tá vindo aqui porque você não quer, você tá se afastando, você tá se isolando. Mas não é isso, sabe? É buscar o equilíbrio mesmo, é estar junto, mas entender que talvez nesta fase você vai precisar dizer não também para estar ali o tempo todo com eles. Vai precisar ter um certo limite, aquele almoço de todo domingo, talvez que estava junto ali, olha, agora não vou poder mais, infelizmente vai ser um domingo no mês, vai ser 2 domingos no mês, porque eu preciso disso e disso e disso. E pode vir cobranças, e essa cobrança pode sugar energia. Então por isso que é importante saber dizer não, sabe? Porque vai ser muito benéfico você buscar esse algo novo, esse tempo para você, esse tempo de qualidade, esse estudo, esse crescimento, aquilo que vai te fazer evoluir, aquilo que você tanto quer. Aprenda a dizer não, sabe? Aprenda a dizer não, aprenda a se colocar em primeiro lugar, a também entender que a gente tem que dar evidência para o outro, a gente tem que amar o outro, cuidar do outro, mas a gente também precisa dizer não, a gente precisa estabelecer limites, porque senão a gente nunca vai descobrir aquilo que está disponível para nós. A gente vai estar sempre cumprindo a agenda do outro, aquilo que o outro quer, dando o melhor para o outro e esquecendo que até mesmo para a gente dar o melhor para o outro, a gente tem que conseguir dar o melhor para a gente. E assim, é tão bom se todos entendessem, né, essa questão de não ter essa necessidade de agradar, né? De estar ali suprindo o outro o tempo todo, que a gente precisa olhar para dentro da gente. Mas aí você me pergunta, nossa Renata, mas eu expliquei, a pessoa não entendeu que eu falei que não dava para ir naquele aniversário, não dava para eu ir naquele evento, não dava para eu fazer isso mais. Gente, se você explicou com todo amor, porque tem um jeito da gente explicar também, se a gente pegou, explicou e a pessoa não entendeu, aí, gente, essa frase foi libertadora na minha vida. Aí é problema da pessoa, você entendeu? Tipo assim, se a pessoa não entendeu, ela vai ter que lidar com isso, com o desconforto que causou nela, sabe? Mas ela tem que entender que tá fazendo bem para você. Então dizer não vai te ajudar a alcançar excelentes oportunidades. Às vezes você precisa dizer não, chegou uma proposta para você e essa proposta parece que vai ser boa em algum sentido, mas dentro de você, você sabe que
que ela não vai ser boa, mas aos olhos das outras pessoas ela vai ser sensacional. Mas e dentro de você, o que você está sentindo aí? Tá com medo de dizer não por quê? Tá com medo de dizer não porque você vai desagradar alguém? Desagradar alguém que você goste muito? Mas será que dizer não para isso não vai te trazer uma possibilidade muito maior? Sabe? Então, aprenda a dizer não, exerça o não. Comece exercendo o não no seu dia a dia. Veja, procure uma rotina produtiva, veja o que você precisa dizer não para você, hoje mesmo, agora mesmo, liste. Nossa, preciso dizer não para tudo isso aqui que não é legal. E como a gente está falando aqui em dizer não, a importância de dizer não, tem outro vídeo aqui que eu acho que você vai gostar muito, que é sobre planejamento, sobre você simplificar as coisas. Vou deixar ele aqui agora para vocês, clica nele, assista agora mesmo que eu tenho certeza que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau!